Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hora D Podcast. Eu sou a Rose Marafigo e, juntamente com o meu parceiro, Matheus Stenger, estaremos conduzindo diversas conversas com convidados especiais. A gente vai estar trazendo aí temas relevantes, conhecimento para todos os nossos ouvintes. Porque, afinal, é sempre hora de ampliar nossos conhecimentos através de boas conversas. Pega o cafezinho e vem com a gente. E antes de começar o episódio de hoje, eu tenho uma pergunta para você, Matheus. Que horas são? É hora de Vita Medicina Integrada. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Matheus falando. E hoje no nosso podcast a gente vai falar da clínica Medicina Integrada Vita. Pessoal, aqui com a gente tem duas grandes pessoas ali da Vita em si, o Dr. Marcelo e o Dr. Paulo. Então, primeiramente, Dr. Marcelo, gostaria de se apresentar? Lógico, boa noite, Matheus, boa noite, Rose, boa noite a todo mundo. Boa noite. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Appel. Então, meu nome é Marcelo Appel, eu sou ortopedista aqui em Lages já há 22 anos e especialista em cirurgia de joelho e cirurgia de ombro e um dos idealizadores da Vita Medicina Integrada junto com o Paulo, com o Luciano, o Nassim, o Dr. Appel, e a gente está aqui para bater um papo com vocês e contar um pouquinho da nossa história. Show, muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Paulo, quer se apresentar para a gente? Boa noite, Rose, boa noite, Matheus, boa noite para todos os nossos ouvintes e espectadores. Eu sou Paulo Ribeiro, sou ortopedista, sou lagiano também, e é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês. Show, tudo bem. Antes de eu ir propriamente, para as perguntas em si que a gente preparou aqui para vocês, eu gostaria de falar um pouquinho da Vita, para o pessoal que está em casa aí. Então, a Vita ela é uma clínica médica que valoriza a integração da tecnologia com o atendimento humanizado. Oferece aí uma estrutura moderna, ampla e completa que centraliza diversas especialidades. Serviços, diagnóstico para proporcionar mais comodidade e conveniência para você e sua família. Então, o lema aí da Vita Medicina Integrada é tudo em um só lugar, Conversa, investiga e trata. Então eu deixo aí livre essa primeira pergunta para quem quiser iniciar nos contando como é que surgiu. A gente sabe que tudo inicia com uma ideia, O empreendedor ele tem uma ideia e daí tem um tempo, executa um projeto e tudo mais. Como surgiu essa inspiração para construir a Vita Medicina Integrada? Eu acho que a ideia já é uma ideia de algum tempo atrás, nós tínhamos inicialmente na Hortus a ideia já de fazer um centro médico já, se não me engano, 2008, 2010, a nossa ideia já era fazer alguma coisa nesse sentido, reunindo várias especialidades num local só, com a parte de imagem, ambulatório, até pequenas cirurgias, Acabou que esse projeto era para sair onde é o Hospital de Olhos da Serra hoje ali. Era um terreno que a gente tinha. Uhum. Nós fizemos o projeto, se não me engano, em 2008 ou 2009. E por outros motivos acabou não saindo, O terreno é um terreno da família, que acabou agora virando o Hospital de Olhos da Serra. E mais para frente, quando o Paulo chegou em 2015, 2015 o Paulo chegou para trabalhar conosco. 2016 esse saiu. E saiu para fazer especialização. Então, em 2015, a gente começou a colocar essa conversa na mesa novamente. E, graças a Deus, as coisas foram se encaixando, foram fluindo. E a ideia que era bem incipiente lá atrás acabou se concretizando. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem essa noção de que, se você não trabalha em equipe, você acaba não conseguindo fazer com que o paciente seja atendido na sua integralidade. Então, a ideia surgiu há muito tempo, ela foi amadurecendo, e depois, quando os outros colegas, o Paulo e o Nassim, se juntaram a nós ali na Hortus, a gente conseguiu fazer com que ela acontecesse. A gente tinha essa mesma ideia, Paulo? De fazer com que a coisa realmente tomasse um rumo de crescer, de trazer para a nossa cidade, para a nossa região, uma estrutura que realmente pudesse atender o paciente como um todo, desde a atenção básica, parte de imagem, medicação, investigação, e desde o começo a nossa ideia foi fazer uma medicina muito mais humanizada. O que a gente sabe que em alguns momentos até está virando clichê,
mas eu acredito que não seja o nosso caso. A gente realmente quer que o paciente seja tratado de uma maneira muito mais humana e muito mais global, tanto para tratamento primário como para investigação e a sequência do tratamento hospitalar ou não que esse paciente possa precisar. A gente acabou vindo com uma ideia inovadora. Então, o que acontece? Eu me formei em Tubarão, na Unisul. E em Tubarão existe uma clínica, que é um centro médico, ele acabou se transformando numa cidade pequena, relativamente menor que Lages, né? Mas se transformou num polo. Ele é um polo hoje no sul do estado, em termos de saúde, em termos de assistência. E lá existe uma clínica que se chama Clínica Provida. Hoje ela deve estar com quase 200 médicos no corpo clínico deles. Então, e eu me formei lá, sou amigo dos sócios, fundadores, de grande parte dos acionistas, dos sócios, dos médicos, tem lá, a maioria foi meu professor, e isso me chamou aos olhos, assim, a capacidade de aglutinação que eles tinham, de conseguir recrutar os melhores médicos, de conseguir fazer os melhores serviços e de acabar impulsionando um serviço de qualidade médica numa cidade que nem era o expoente da região. O expoente da região, teoricamente, seria Criciúma, que é uma cidade maior, que fica mais próximo deles, né? Então, quando eu acabei vindo aqui, voltei para Lages e entrei de sócio na Hortus e tal, e eles tinham essa ideia de algum tempo de construir uma clínica, a ideia de fazer um centro médico onde não só a ortopedia pudesse crescer, mas a gente pudesse criar sinergias entre todas as outras especialidades, e eu não digo nem a especialidade de médico, eu digo um centro de saúde em si, onde abrange e onde a gente consiga atender o paciente na integralidade dele. Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Podem existir várias clínicas de cardio, de ortopedia, de oftalmo, de pneumo, né? Isso é indiscutível, isso acaba acontecendo. Mas você conseguir elaborar e colocar em prática um projeto onde você vai conseguir reunir em um único lugar todas as especialidades, ou quase todas as especialidades, e que essas especialidades tenham um suporte de exames, de imagens, um suporte diagnóstico, um suporte de terapêutica, de cirurgia, isso é fantástico. Isso é uma coisa muito difícil de ser feito. Isso demanda muito estudo, muito planejamento, muita dedicação, uma equipe muito bem formada de diversas áreas, né? Não só, naquele momento, a parte médica era uma parte, assim, no início, quando o Marcelo falou ali que foram anos ali, 2, 3 anos de planejamento, nós tivemos equipes fantásticas, a maioria de Lages, alguns fora de Lages, que nos ajudaram a compilar tudo aquilo ali, né? Botar no papel. Então, a gente demorou mais tempo planejando do que executando. Nós ficamos 3 anos planejando o centro médico e 2 anos em obra, né? Então, isso demonstra os cuidados que nós tivemos e a grandeza do nosso projeto, né? Nós não somos os únicos, nós somos um dos idealizadores, né? Existe os outros sócios, como o Marcelo colocou ali anteriormente, e hoje ele já faz parte, e para se fazer parte de outros médicos que entraram, né? Talvez aqueles médicos que estão hoje, eles não são os idealizadores, mas eles abraçaram a causa, eles veem aquilo como um ambiente de trabalho deles, como um ambiente que ele vai poder trabalhar, que ele vai construir sua família, que ele vai construir o seu futuro profissional. Enfim, isso é um desafio, né? Isso é o mais legal do projeto. Queria agradecer a todos os colaboradores, né? Tem o Afonso Nunes que nos ajudou, tem o Fred Secato também, o Secato, que são o advogado, o nosso contador. Tem que estiveram envolvidos em todo esse planejamento. João, que foi o nosso engenheiro. Tem o mestre de obras, o Valdeci. Tem a Analu, que começou com a gente na administração, tem o Wilson, tem diversas pessoas, se eu não lembrei de todos, por favor, me perdoem, mas não foi, a gente não está aqui, a gente está numa conversa, num bate-papo, isso não foi
planejado de entrar nesse assunto. Mas, com certeza, todas essas pessoas fizeram parte desse processo. E sem essas pessoas a gente não estaria aqui hoje. Eu acho legal ali que você colocou que foi bem pensado, né? Vocês ficaram bastante tempo ali no planejamento antes de vocês abrirem a Vita em si, né? E quando ela já abriu com um branding bem estabelecido, com uma identidade de marca forte, com uma presença muito grande dentro da própria Vita. Quanto tempo vocês levaram, assim, desde a primeira ideia até abrirem as portas, né? Que você falou que foi bastante tempo, foi uns 3 anos só no planejamento. Mas qual que foi a data, mais ou menos, ali que vocês começaram a gerar essa ideia, gerar essa vontade de abrir a Vita, até realmente abrir as portas dela? Eu acho que nós começamos, Matheus, foi metade de 2015, né? Com a ideia em si. 2015 a gente começou a fazer o planejamento, fizemos as pesquisas de... Não, foi antes de eu voltar, eu acho. Não, foi antes de você ir. Foi antes de você ir. A gente começou com o projeto da Ágora, se eu não me engano, em novembro de 2015. E depois a gente tinha a ideia de fazer o projeto começar no próprio terreno que a gente adquiriu. A gente começou a pagar o terreno em dezembro de 2015. Então foi... É muito legal ouvir isso, né, contar também para o ouvinte, porque às vezes a gente vê, né, a Vita abre ali toda já estruturada, mas a gente não... Foi... A gente não tem noção de tudo isso que acontece por trás, né? É interessante, né, porque isso... Casando quando a gente pagou a primeira parcela. Eu tava, quando você convidou a gente para fazer esse bate-papo, eu tava começando a lembrar de um monte de coisa, né? E no começo um filme. Passa porque no começo tinha muita resistência dentro da própria clínica, né? Pô, vamos fazer, não vamos fazer, vamos começar no nosso terreno, vamos comprar um terreno, vamos... E nesse ponto, sempre friso, né, que o Paulo foi muito importante, porque ele deu aquele impulso que faltava, né, pra gente fazer, não, então vamos fazer, agora vamos fazer, então agora vamos comprar o terreno, vamos meter, como diz aqui, meter o peito, né, e vamos tentar fazer o que a gente consegue de melhor aí no começo, porque... Como o Paulo falou, é um projeto muito grande, né? É um projeto que, se a gente for ver hoje no estado, nós já nascemos como uma das 5 clínicas, maiores clínicas do estado, né? Que tem toda a parte de imagem, toda a parte de pronto atendimento. Na verdade, a gente só não tem internação e centro cirúrgico, o resto a gente é praticamente um hospital. Então, todo o planejamento, primeiro... da parte legal, a parte estatutária da empresa, toda a parte de contrato. Sim, isso foi extremamente desgastante, né? Estudo de viabilidade. Análise de mercado. Isso tomou 2015, quase que em 2016, 2015, da metade de 2015 até o final de 2015, a gente teve esse primeiro contato com a parte empresarial da coisa, né? A gente teve um consultor, que é o Fábio, que é um dos administradores da Provida há 15, 20 anos, que também sem ele não teria... O Fábio ajudou muito a gente. Uma outra empresa de Tubarão também que prestou uma assessoria, eu não me lembro dele agora. Isso, do Alex, né? Também. E o pessoal da Ágora, que fez a primeira parte de projeto pra gente, o pessoal da Ágora de Blumenau, o Daniel e a Janaína. Então, assim, eu sempre falo, né, para mim foi um aprendizado, assim, enorme. A gente aprende, foi meio que um pouco de tudo, né, de direito, contabilidade, administração. Eu fiz 2 MBA, eu fiz um MBA em gestão empresarial na FGV e fiz um outro em valuation na agora esqueci. Não é GP, né? IPG, alguma coisa assim. E ali foi, na verdade, foi o agrupamento de todos esses estudos, né? IBMEC, desculpe, a IBMEC. E é isso ali, porque você vai de A a Z, né? Eu acabei esquecendo da Lúcia, da Estúdio E também, que você perguntou como a gente já saiu com brand. Nós fizemos brand, nós fizemos estudo de marca, nós estudamos a melhor maneira, né? Uma apresentação incrível dela lá.
para chegar no nome, para chegar no conceito, para chegar nas cores, para chegar a Vita conversa, a Vita escuta. Isso tudo foi pensado, isso tudo foi analisado, isso tudo foi discutido. Foram várias pessoas, né? Eu falei da Lúcia, da Estudier, mas tem uma equipe enorme atrás disso ali para nos trazer esse resultado, né? Então, nada saiu assim né? Nós tivemos a Cacau Interiores de design de interiores, que é minha irmã em Ribeirão Preto. Ela está montando a Casa Cor agora em São Paulo. Foi 2 vezes capa da revista da Casa Cor de Ribeirão Preto. Olha só. Agora foi para São Paulo capital. Então, assim, ela que fez o projeto todo de interiores, design, a parte de iluminação. Então, nada saiu. Às vezes a pessoa pergunta, por que você botou esse piso assim? Por que você botou essa mesa? Nada saiu da cabeça do Marcelo, que a gente estava à frente do empreendimento, assim, né? Tudo saiu pensado, tudo saiu com uma equipe que vinha para nós e dizia assim, apresentava 2, 3 opções, e quais essa aqui, a outra, algumas coisas a gente levava para decidir, mas 98% foi eu e o Marcelo que decidimos, baseado em informações e projetos e opções de equipes altamente qualificadas. E eu imagino, sim, também vocês saem de uma área muito técnica, né? A medicina. Então, assim como a gente vai lá no geral, né, no médico geral, e daí vai sendo encaminhado para as especialidades, quando você vai montar um projeto desse, você também tem que buscar especialistas em cada área, né? E vocês fizeram isso e temos aí esse belíssimo resultado que é a Vita, A gente fez o papel do clínico geral. Exatamente. A gente ia buscar os especialistas em cada área. E tá certo, né? Isso tá muito correto. E o legal é que a grande maioria que a gente pegou daqui. Então, mesmo assim, pegou a Cacau, que é minha irmã que está em Ribeirão, mas ela é lagiana. Isso era a minha próxima pergunta, Paulo. Por que Lages? Pegamos alguma coisa que a gente pegou fora e no final a gente ainda acabou pegando daqui. Porque às vezes o que estava fora também deu um problema, ficou muito longe, ficou muito difícil. A agência de marketing nós pegamos daqui. Quase tudo. Valorizar os profissionais de Lages. Não vamos dizer tudo, a gente acabou pegando toda a equipe, o engenheiro, quem tocou e quem fez, pelas pessoas daqui ou que estão envolvidas ou que tem algum tipo de relação com a nossa região e com a nossa cidade. Isso demonstra o potencial que nós temos aqui, né, em todas as situações. A gente tem sempre a grama do vizinho é melhor que a nossa, né? Não, a nossa grama é boa, a nossa grama é verde, nós temos capacidade, nós mostramos isso, já mostramos e vamos continuar mostrando que nós temos um potencial enorme, né? Quando a gente fez o estudo lá, e às vezes a gente fez uma reunião no Centro Médico, na Associação Médica da Serra, e foi um pouquinho antes de eu fazer a minha pós, que eu acabei indo para os Estados Unidos. E a gente chamou basicamente todos os médicos da região. Quando eu digo todos, talvez sejam todos que sejam da Unimed, né? Talvez pode ficar um ou outro de fora, mas basicamente a gente tentou convidar todos, né? E para convidar todos para entrar na sociedade, para convidar para todos para participar, né? Para desmistificar que aquilo seria uma clínica de ortopedia, porque nunca foi o intuito, nunca foi o projeto, né? E você ouvia, assim, às vezes a dúvida, né? Claro que a gente sempre tem dúvida, é um projeto grande, difícil, né? Mas, assim, sempre a dúvida. Mas será que isso deve dar certo? Será que nós temos gente competente? Será que não? Né? E isso a gente conseguiu demonstrar e provar por A mais B que a gente tem essa mão de obra capacitada, competente. E o mais importante, nós temos médicos de qualidade aqui, né? É muito bonito, assim, é muito legal quando alguém diz assim, vou para Florianópolis procurar, não desmerecendo Florianópolis, mas assim, existe a questão da grama do vizinho ser mais verde. Então, às vezes, tu vai lá porque lá é a capital, beleza, mas tem um cara que está super bem formado, tem um excelente profissional, mas também tem uns que não são tão bons. E aqui nós temos excelentes profissionais, né? Eu ia comentar isso, né? Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo que tinha que ir para Floripa, que tinha que ir para Curitiba, para Joinville, fazer certos procedimentos, né? E eu fico muito feliz que hoje a gente tenha qualidade e igual ou até superior em muitos casos, né? Aqui dentro de Lages. E essa era a minha pergunta, né? A gente vê muitos investidores saindo daqui,
indo investir para fora, né, em vários segmentos. Por que vocês decidiram Lages? Né, além do fato de vocês serem lagianos, mas enfim, como que foi esse estudo para fazer a Vita aqui, na Princesa da Serra? Olha, eu acho que o fato principal é que nós somos daqui, né? A gente é daqui, a gente fixar a raiz aqui, né? Voltar, eu acho que quando eu voltei em 2002, uma das coisas que muita gente pergunta, pô, Marcelo, você foi para fora, morou a vida inteira fora, por que você voltou? Eu falei, eu acho que eu voltei primeiro, lógico, para ficar junto com a minha família, com os meus amigos, saí daqui muito cedo, né? Eu saí com 14 anos. E quando você faz uma decisão, toma uma decisão dessa, você faz uma opção por tentar trazer o que de melhor você pode trazer para a tua região, né? Então isso vem já desde o momento que eu pensei em voltar, e o Paulo também, a gente quer trazer alguma coisa de novo para cá. A gente sempre quis que a medicina melhorasse, que a cidade tivesse uma opção para não ter que ir para outras cidades, né? Para a gente poder manter um nível bom de medicina, para a gente crescer junto, para a gente fazer com que a população tivesse uma assistência adequada. Então, se você for olhar pelo lado empresarial, pelo lado pessoal, é uma decisão que não é fácil, né? Porque é uma cidade que, querendo ou não, é do interior, mas é um polo de saúde. E a decisão econômica, foi a pergunta que você fez, é um desafio ainda maior. Sim. Né? É um desafio ainda maior. A gente sabe que a nossa região é uma região que ainda tem muito por desenvolver, né? Tanto na parte médica como em todas as outras searas, mas eu acho que é o que torna esse desafio um pouco mais gostoso, né? Você vai ter que se provar para muito mais gente, né? Você vai ter que dar o teu melhor para fazer aquilo que você acredita se concretizar. Não é fácil, né? Eu tinha visão basicamente visão técnica como médico, como ortopedista, como cirurgião. Agora, essa visão empresarial realmente foi, ao meu ver, o desafio maior. E se a gente não tivesse bem estruturado, né, Paulo, realmente é uma coisa difícil de fazer acontecer. E é sensacional que hoje a gente está colhendo um pouco dos frutos, né? Eu vejo muito vocês como Vita, muitas pessoas vindo de outras cidades agora aqui da região para ser atendido na Vita, por causa que hoje vocês têm também a praticidade de ter várias coisas que vocês podem fazer ali dentro. O cliente chega, né? O paciente chega com problema, já é examinado pelo médico, já faz o raio-x, já é tratado e já sai de lá totalmente sem precisar ir em nenhum outro lugar, né? Então essa praticidade que vocês têm ali acabou chamando mais pessoas para dentro. Lages já é um polo de saúde já há algum tempo, né? Mas nos últimos 5 a 8 anos, eu acho que nós melhoramos muito em todos os setores. Todos os setores. O investimento hoje em medicina em Lages, eu acredito que seja na área de serviço o mais importante, né? Então, a gente tem essa noção de que não é fácil, mas vale a pena, né? A gente está aqui, a gente tem que tentar trazer o melhor para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa população. E quando você fala em ser polo de saúde, realmente, né? A gente atende uma região enorme. E cada vez mais, felizmente, nós vemos o pessoal de fora, de áreas do Alto Vale, parte do meio oeste. Ampliou, né? Ampliou bastante. Sim. Isso é muito, muito interessante a gente ver como mudou o perfil do paciente aqui para a gente. E acho que isso é mais uma das conquistas que a gente tem, trazendo um serviço de qualidade. O pessoal tende a procurar, como você falou, né, Matheus? É uma clínica que tem um índice de resolução muito grande, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Até algum tempo atrás, vou dar um exemplo da minha área, você fazia uma consulta, né? E você solicitava, vamos dizer, uma ressonância magnética, tá? Você solicitava o paciente a ressonância, ele teria que se deslocar até uma clínica de radiologia,
agendar um exame, normalmente 7 a 10 dias, fazer o exame, voltar no outro dia, esperar o laudo do exame ficar pronto e depois ainda tentar agendar um retorno com o médico solicitante, né? Hoje em dia na Vita, dependendo das condições do centro de imagem, se está muito cheio, se não está muito cheio, mas a maior parte das vezes você consegue fazer tudo isso no mesmo dia. O paciente consegue consultar com você, você solicita o exame, o paciente desce, faz a ressonância, sobe, você consegue ver o paciente novamente, já começar o tratamento de uma maneira mais breve, o que melhora também o resultado final do tratamento, né? Exames de laboratório, a mesma coisa. Então eu acho que é isso que a gente quis, né, Paulo, desde o começo, é ser altamente resolutivo, é proporcionar para o paciente um atendimento realmente de qualidade, que ele possa resolver tudo que ele precisa ali na clínica. Matheus, assim, para você ter uma ideia, Matheus, às vezes a pessoa que é de fora da cidade ou do interior, ele perdia um dia para vir consultar com o ortopedista, depois ele perdia mais outro dia para vir fazer o exame. Daí se ele tivesse que fazer um exame de sangue, algum outro exame, ele tinha um outro dia para ir em outra clínica fazer aquilo, daí depois ele tem que voltar contigo. E se ele precisasse operar, ele teria que voltar um outro dia com o anestesista, daí ele teria que fazer o outro. Então o paciente, ele vem para mim e ele diz assim: doutor, eu perdi uma semana, quando eu ficava doente, eu precisava fazer uma consulta, uma semana de trabalho, é uma semana, ou que ele é empregado, que ele faltou o serviço, ou que ele é autônomo, ou que ele é agricultor. Então existe o bem-estar dele, né, a facilidade, existe o ganho de tempo, existe o ganho financeiro, né, porque ele consegue ir resolver. Se ele precisar operar, o Marcelo falou, um dia ele vai, faz o exame, faz a ressonância, consulta, precisa operar, faz o eletrocardiograma, faz o exame de sangue, consulta com o anestesista. Quando é que você volta? Volta no dia da cirurgia. Então, onde você consegue fazer isso daí? Isso não tem, né? Um dos nossos objetivos, o nosso estudo de viabilidade lá, eles aprontaram a população que tinha na região da Mures. De capacidade de se tornar um centro de saúde, ele extrapola Mures em muito, ele dá mais de 1 milhão de habitantes, né? Porque, por exemplo, existem as referências do SUS, então ortopedia é referência de Rio do Sul. Mas Rio do Sul está do lado de Blumenau. Mas o SUS de Rio do Sul vem para cá, da parte da ortopedia, né? Existe situações que o paciente de Lages é referenciado para outras regiões. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é que a gente consiga se transformar, e a gente já demonstrou que isso é possível, de uma referência para o particular, para o plano, né? Para aquele paciente às vezes está mal assistido em outras regiões, né? A gente tem região de Rio do Sul, de Fraiburgo, Taió, Timbó, Tubarão, que vem. Ampliar, né? Ampliar o alcance. Que o paciente saiba que, além de bons profissionais, você tem uma excelente estrutura. Porque quando você é só um excelente profissional, você tem uma formação, tipo o Marcelo tem uma formação excelente, o Marcelo foi para o exterior também, eu fui para os Estados Unidos, fiquei em Houston, fui para a Itália, fiquei em Roma, fiquei 6 meses na França. Então você tem a capacidade técnica. O que te falta às vezes para a gente competir de igualdade ou se demonstrar de igualdade com uma capital, às vezes é a capacidade estrutural. A estrutura. É a estrutura, né? Então hoje a gente consegue demonstrar toda essa estrutura. E eu digo sem nenhuma dúvida que a nossa clínica, ela em termos de estrutura, em termos de tecnologia, ela não perde para nenhum hospital em Houston, ela não perde para nenhum hospital em Roma e ela não perde para nenhum hospital na França. Então nós temos o que tem de melhor, tanto na infraestrutura, como no design, como nós temos uma clínica de primeiro mundo, entendeu? E nós estamos agora em outra etapa, nós estamos agora construindo a qualidade do serviço, do atendimento, que daí entra, depois que começa a funcionar, a gente começa a investir nas pessoas, a treinar, treinamento, capacitação, para que a coisa comece a andar desta maneira, porque ela é muito complexa, ela é muito grande, né? Então nós estamos com mais de 50 médicos lá, de mais de 26 especialidades, e todo mundo tem que se conversar, e o centro de imagem tem que se conversar, e o pronto atendimento, que é aberto todos os dias das 8 às 10, tem que se conversar,
o laboratório tem que se conversar, então é um processo. Mas com muitas pessoas. Com muitas pessoas, entendeu? Com muitos aí. médicos, com muitos enfermeiros, com muitos técnicos. Sim. Então, assim, mas... E esse é contínuo, né, Paulo? Isso, esse processo contínuo. de treinamento, de capacitação é contínuo. Eu ia falar justamente isso. Muitas vezes as pessoas chegam num platô, né? Então, vocês estão hoje com 50 médicos, mais uma equipe muito grande, né? Auxiliando esses médicos. Muita gente ia simplesmente parar ali e manter. Mas não, a Vita está cada vez mais, vocês estão melhorando, investindo mais em pessoas. Você mesmo falou, a gente chegou num patamar ali de equipamento que bate em muitos lugares. Houston, por exemplo, né? E agora você está investindo em pessoas, que é o que a gente tem sempre que melhorar, né? E continuar investindo em equipamento. Exatamente. A nossa tomografia tem aqui uns 4 meses que a gente instalou a nossa tomografia, Sim. 3, 4 meses. A gente acabou de comprar mais um ultrassom. E estão vindo mais especialidades, todo mês entram 2, 3 colegas novos na clínica de diferentes especialidades que nos trazem outros desafios. Porque quando vem um especialista dentro da clínica, junto com ele há de ver os equipamentos, os exames, a estrutura que ele precisa para ele conseguir desenvolver o trabalho dele com excelência. Perfeito. Então isso é um aperfeiçoamento, um crescimento, um reinvestimento contínuo. Bacana. E aí, aproveitando o gancho, né, que vocês estavam comentando de todo esse processo, eu gostaria de ouvir um pouquinho dos desafios que vocês enfrentaram, né, quais foram os desafios, aprendizados no decorrer de todo esse processo de criação da Vita, desde o planejamento, a execução, e que ainda enfrentam, né, se vocês pudessem, assim, o que vem na cabeça aí? Tipo, nossa, eu aprendi muito nesse ponto aqui, o principal desafio foi esse. Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Que a gente sabe que empreender não é essa risada aí, Marcelo. Você viu que... Os principais, Marcelo. Eu acho que o principal... Vamos pelo começo, né? Então, o principal desafio foi fazer o pessoal acreditar na nossa ideia. Tá? Esse, para mim, foi o ponto inicial que mais desafiador foi esse, né? Você fazer os teus colegas acreditarem, você fazer os teus colegas entenderem o que a gente estava pensando e o quão difícil ia ser chegar no ponto que a gente hoje está. Mas a gente tinha que fazer eles entenderem que sozinho a gente não ia conseguir chegar. Sabe? Então, eu acho que o primeiro desafio foi esse. Você vender a ideia. Você fazer, não é nem vender, fazer o pessoal entender, né? Que a gente ia trazer uma ideia nova, que a gente ia precisar de apoio dos colegas, apoio da comunidade médica, apoio da comunidade em geral, aporte financeiro, Sim. sabe? Então, acho que foi o primeiro desafio. Depois, obviamente, o desafio de fazer uma empresa do zero. Toda a parte estrutural, da parte societária, que vamos fazer uma limitada, vamos fazer uma SA. Falei, eu não sei nem como é que funciona uma SA. Vamos ter que ir atrás. Quem é que faz SA aqui em Laje, né, Paulo? Mas ninguém trabalha, tem fulano, mas... Sabe? Então, parte depois societária, parte de engrenagem da sociedade. Então tá, então passamos nesse ponto. Agora vamos ver a parte de estrutura. Pô, nós compramos o terreno, vamos construir em cima do terreno? Não, vamos alugar. Como é que funciona isso? Projeto. Tudo. Contrato. Sabe, pela primeira vez na minha vida eu li um contrato. Antes eu só assinava, meu advogado trazia. Não, vamos ver, né, Paulo? Vamos trabalhar em cima disso aqui. Vamos ver como é que vai funcionar, o que é melhor para todo. Então, assim, é muito difícil, sabe, essa parte. Isso realmente é estressante quando você se depara com alguma coisa que você não está treinado para fazer. Eu fui treinado para ser médico, para operar joelho, para operar ombro. Eu não fui treinado para ficar até as 11 horas da noite discutindo se tem uma coluna, se aquela coluna sai ou não sai, onde é que vai ser a ressonância, eu não sei, sabe? Então a gente teve que se dedicar muito, eu e o Paulo fomos quem... Saíram totalmente da zona de conforto, exatamente. Né? E nós ficamos praticamente 3 a 4 anos sem chegar um dia em casa antes das 10, 11 horas da noite. Sabe? A gente é médico até às 7, das 7 às 11 você vira empresário, você vira
Das Você vira 11 da meia-noite, se bobear alguém te liga pra você operar alguém. Não, e daí quem dorme de noite daí com tudo isso de informação, às vezes chegava em casa às 11h30 da noite, ficava até às 3 horas da manhã pensando, falei, eu sou louco de começar esse negócio aqui, né? Então, essas etapas a gente foi vencendo, o desafio também de você ver aquela construção, pegar uma pandemia no meio, Sim, né? sim. Chegou uma hora que eu olhei para o Paulo e falei, cara, e agora? O que nós vamos fazer? Para trás não dá para ir, agora é só para frente. Vamos para frente. Depois o desafio de fazer a coisa abrir, de você fazer a cidade entender aquilo que você está tentando trazer de novidade, né? Fazer os colegas que acabaram, infelizmente, não entrando no projeto conosco, entender, a gente não é concorrente de ninguém, a gente está aqui para somar. Difícil isso também. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas muito mais que isso, tem espaço lá dentro para todo mundo. É só você querer participar. Né? Você chegou a um ponto que a gente também estava precisando captar recurso, fazer os empresários da cidade entenderem que aquilo ali é aonde a família deles vai ser atendida, é onde eles vão ser atendidos. E a gente precisa fazer uma coisa de primeiro mundo. Sabe? Então a gente também, até hoje, esse é um desafio que permanece, fazer com que eles engajem, com que eles entendam que aquilo ali também é para eles, que aquilo ali vai ser parte da vida deles em algum momento. E muitas vezes eles têm dificuldade, porque eles preferem investir e comprar mais um apartamento em Camboriú. E se eu quiser investir hoje na Vita, eu posso? Qualquer pessoa pode investir na Vita. Tá? A Vita ela é controlada por uma holding, né, que é a Laje Invest, e que comercializa ações em balcão. Olha só. Então, qualquer pessoa pode ser sócia da Vita, né? Então, esse também ainda continua, né, Paulo, sendo um dos digamos assim, do que motiva a gente a ainda estar lá todo dia, de segunda a segunda, né, fazer com que o povo entenda que a Vita também é um patrimônio da cidade hoje. Sim. Você tem que entender que aquilo é teu também. Precisando ou não, tomara que não precise, né? Mas se alguém precisar, você pode investir, você pode fazer com que aquilo queira ser no futuro uma joia da cidade. Tá? Outro desafio imenso que a gente tem hoje é com treinamento e capacitação dos colaboradores, né? A gente está sempre querendo melhorar. É difícil, sempre é difícil, principalmente no começo, até a gente formar um time bem coeso, bem unido, mas o nosso objetivo maior é esse, é fazer com que o público seja bem atendido. E é uma responsabilidade bem grande, né? Como vocês têm um pronto atendimento lá, acaba sendo bem complexo você ter uma equipe que seja robusta, ampla, que consiga atender todas as necessidades a todo momento, certo? Com certeza, não para mim, a maior parte, Matheus, talvez, que existe a parte de contrato, a parte de engenharia, a parte societária, né? Mas talvez a parte mais desgastante ou mais estressante de todos, e talvez ainda continue sendo, porque o resto você aprende, você se dedica mais, outro faz 1, 2, MBA também aprende mais rápido, mas também se tu tiver bem assessorado, tu também consegue ter uma noção para tomar as melhores decisões. Mas é um entendimento dos outros colegas em relação ao que é o projeto, né? Eu acho que esse daí é a parte mais difícil, né? É muito mais fácil você ter o teu consultório, né? Embora eles talvez não seja mais econômico, né? É caro você ter um consultório hoje, talvez as pessoas que estejam nos assistindo não façam ideia, mas os médicos, se eles botarem na conta do papel, eles vão ver que é caro você manter uma estrutura hoje de um aluguel, um condomínio, luz, água, telefone, empregado para limpar o banheiro, internet, secretária. Isso existe um custo, se você botar na conta do papel, isso é um custo alto, né? E às vezes a pessoa que vai trabalhar, ele vai incorporar, ele vai entrar de sócio na nossa clínica, esse custo é menor, mas talvez ele não fez o cálculo lá, ele acha que o custo é igual, o custo é maior, mas é porque provavelmente ele não botou na ponta do lápis.
Mas quando você está dentro de uma estrutura daquela, você perde um pouco de autonomia, né? Porque você está dentro de uma estrutura e essa estrutura tem protocolos, tem rotinas, processos, né? Tem processos, tem pessoas. Então você perde um pouco da autonomia. Você vai ganhar o quê? Você vai se estressar menos, né, ao longo do tempo, a hora que você estiver andando com os processos, com as pessoas. Você não vai ter que se envolver na parte gerencial e administrativa, mas você vai ter uma sinergia ali dentro que você não vai ter em outro lugar, né? A partir do momento que você está dentro, Lages pode ter 20, 30 clínicas, 50 clínicas de especialidade, mas ela pode ter uma Vita. É tudo em um só lugar, né? Tá tudo você não consegue integrado. ter uma segunda Vita aqui. Não comporta, não cabe. Mas você pode ter 50 clínicas de ortopedia, de cardio, de pneumo, disso. Então, a partir do momento que a pessoa está lá dentro, ela perde algumas facilidades, algumas coisas que ela tem assim, de gerência numa secretária, de gerência no administrador, tal, mas ele ganha de diversas outras maneiras, né? Então, o entendimento, para mim, dos colegas que não entraram, dos colegas que entraram hoje, talvez ainda não seja integral, e dos que ainda estão por vir. Esse é o segredo. É a pessoa entender o conceito da clínica para ela entender o propósito dela. Ela tem um propósito maior. Ela não tem um propósito apenas de te fornecer um lugar de trabalho. Sim. Ela tem um propósito de fornecer um lugar de trabalho com excelência, que te proporcione todos os equipamentos, as tecnologias, as pessoas, naquilo. Ela tem um propósito de te trazer mais pacientes, ela tem um propósito de trazer pacientes melhores, ela tem e de uma proteção profissional de certa maneira. Né? E o outro desafio é a parte de governança, né? Que eu acho que daí entra nessa questão que vocês falaram, que a gente estava falando dos funcionários, do treinamento, tanto da governança administrativa, né, que é feito por administradores independentes, né, eles não são sócios e não são membros do conselho, né, que é a Kátia Carvalho, que está hoje, Stenger, que está lá, que é a nossa presidente, a nossa administradora, e com todas as equipes hoje que tem abaixo, né. Então tem os diretores, os líderes. Então, essa para mim, eu acho que hoje, talvez naquele momento fosse outro, né? Mas hoje, para mim, seria a parte mais trabalhosa, mais difícil, porque ali você está envolvido já com as pessoas. Então, você tem que desenvolver os processos, você tem que ter a ferramenta correta, e depois de ter a ferramenta correta funcionando, você tem que definir os processos, e depois você precisa treinar. E para aquilo andar da maneira que deve andar. E isso é um trabalho contínuo. Esse daí é um trabalho que não é você fazer um grande projeto, que você faz o projeto, acabou, vamos começar outro grande projeto. Sim. Esse daí é um trabalho contínuo, esse daí é um trabalho que não tem fim, né? E acho que esse é o grande desafio, né? E são linguagens diferentes também, né? Então, a linguagem com o paciente é outra, com o colaborador é outra, a parte administrativa é outra linguagem. Então, a complexidade realmente, a nível de gestão de pessoas da Vita, é um desafio mesmo. E eu vejo assim, a Vita é um bebê ainda, né, gente? Se a gente for falar, né, do tempo que abriu a Vita até hoje, é o quê? 2 anos? Nem isso ainda, não fez 2 anos. Então, a gente está falando de um bebezinho. Fazendo analogia aí de empresa com uma criança, né, que a gente às vezes faz essa analogia nas consultorias, então ela ainda é um bebê, né? É normal que você ainda esteja passando por alguns desafios e vai passando por fases, né? Então algumas fases já passaram, de estrutura, de criação, né? Que seria lá a gestação, né? Então passou por todo esse período e agora tem que assistir esse bebê, né? Então tá aí na fasezinha aí de quase 2 anos, então vai surgindo outros desafios, né? Mas muito bem colocado, isso é contínuo e vai surgindo situações e fases diferentes, né? Para atingir essa maturidade de gestão, maturidade dos processos, né? Porque a gente está falando aí de posses de pessoas também, né? Isso deixa, às vezes, a gente meio ansioso, né? Sim, é normal. Que a coisa fique pronta, redondinha, o mais rápido possível, e infelizmente não é assim, né? Nós temos plena consciência de que pelo que foi feito até agora, no tempo que foi feito, a gente está contente com o desenvolvimento da clínica. Eu acho que está tudo se encaminhando e logicamente a gente quer que fique
tudo redondo para ontem, mas como o Paulo falou, eu acho que esse desafio de você estar em constante evolução, constante treinamento, nós temos ainda 1.000 metros na clínica para a gente poder expandir, temos alguns projetos bem interessantes aí para um futuro próximo, contatos com outras especialidades que provavelmente vão se instalar na Vita, e isso mostra que o pessoal está acreditando no nosso projeto. Todo mês tem gente nova entrando, médicos com especialidades diferentes, médicos com as mesmas especialidades, com ideias diferentes, com técnicas diferentes. A gente está sempre tentando se manter atualizado em termos de equipamento. Agora o Paulo até mencionou, né, a nossa tomografia vai ser a única tomografia da região que faz angiotomo, faz score de cálcio. Então, antigamente, até 6 meses atrás, né, o pessoal tinha que se deslocar até Florianópolis para fazer esse exame. Agora não. A gente já está disponibilizando esse exame na clínica, um exame que é de extrema importância na prevenção de doenças cardiovasculares, e isso só é possível pelo investimento numa máquina que nós não temos outra aqui na região, né? A ressonância nós temos, que é excelente, parte de ultrassom, acabamos de adquirir mais uma máquina super moderna de ultrassom, fazer a parte vascular, a parte cardiológica, temos também alguns projetos assim bem ousados. Até o final do ano a gente espera estar podendo trazer isso. Consegue abrir alguma coisa, hein? Algum detalhe aí para nós? Eu já ia perguntar, vale a pena, né, esperar. Quais são os planos, né, de futuro aí desse bebê que é a Vita? O que vocês estão pensando aí para o futuro da clínica? O que vocês enxergam também enquanto mercado de saúde? Que eu acho que isso é uma coisa legal da gente debater. Na verdade, nós continuamos seguindo, graças a Deus, o nosso planejamento foi muito bem feito. Então, nós continuamos seguindo com algumas mudanças, né? 5 graus para lá, 3 graus para cá. Ajustes, né? Que é normal também. É normal, mas nós continuamos o nosso planejamento. Então, assim, nós temos hoje quase 5.000 metros de clínica, nós temos mais de 1.000 ainda para abrir, né? Do que a gente ainda tem uma capacidade ociosa ainda de quase 50%. Então, assim, mesmo com todo esse movimento, mesmo a gente crescendo mês a mês, mesmo a gente tendo números muito legais, muito interessantes, nós somos um bebê, né? Então, assim, as pessoas que estão prestando atenção, que estão analisando e avaliando, nós estamos numa crescente, né? Uma crescente em desenvolvimento humano, uma crescente em desenvolvimento de trazer os profissionais de todas as áreas, né? Psicólogo, psiquiatra também, né? Psiquiatra entrou agora. Então, assim, nós temos outros profissionais que irão entrar na clínica e nós temos um espaço ainda para outras questões tecnológicas, de equipamentos, de exames de imagem, e tudo isso é analisado semanalmente, né? A gente acaba fazendo uma análise semanal de acordo com a viabilidade. Em termos de mercado, a nossa ideia é se transformar numa referência. A pessoa não chega em Lages e fica em Lages, né? Então o cara não precisa ir para Florianópolis. A hora que ele conhecer a nossa estrutura, a hora que ele conhecer o que a gente oferece, a hora que ele conhecer os profissionais que trabalham ali, que ele fique ali. Tá? Isso já está acontecendo, isso já tem se materializado. Então, o crescimento, além do crescimento regional nosso, da nossa região, da região da Mures, ele extrapola isso, porque nós vamos mostrar para todas as regiões, grande parte das regiões do estado, ao que a gente veio. A gente veio para ser bom, a gente veio para ser o melhor, a gente veio para prestar o melhor serviço em saúde, um melhor atendimento, um melhor centro médico. Agilidade, né, também é uma coisa, praticidade que gera para nós, né, enquanto pacientes também, e a gente fica muito feliz de poder indicar. Muitas vezes vem o pessoal de fora, alguém pergunta, já é meio automático, vai na Vita, porque você sabe que ali tá tudo, né. E o engraçado, Rose, que quando foi feito o estudo lá, e o estudo dizia o seguinte: a partir do momento que vocês abrirem o projeto, né, isso vai gerar outros projetos, né? Isso vai gerar outros projetos que podem ou não ser
concorrentes. Isso está escrito no business plan que a gente recebeu 2015 agora. Isso, né? Sim, 2015. sim. E daí a gente abriu, né? A gente fez a reunião na CM. E depois daquilo, que foi muito legal, Várias clínicas várias abriram. clínicas melhoraram, vários projetos se desenvolveram. E isso não é uma ameaça. Isso é uma construção, isso é uma grandeza, porque eles acabam fortalecendo, e isso talvez as pessoas não entendem, eles acabam fortalecendo o polo. Então, se o polo estiver forte, nós vamos estar fortes. Se abrir o Hospital dos Olhos, nós vamos ficar fortes. Se abrir o Hospital Oftalmolages, nós vamos ficar fortes. Você entendeu? Só vai agregando para lá. Só vai agregando. Sim. Não é dentro do nosso serviço? Não, talvez a gente tenha, talvez a gente se contente com outro serviço que está bom e a gente faça parceria com eles para que eles crescerem. Mas de qualquer maneira, Lages ganha, a Vita ganha, a comunidade ganha, o Estado ganha e você, como precisando da saúde, ganha. Todo mundo ganha. Fica muito evidente esse propósito maior da Vita, né? Na fala de vocês, em todos os momentos a gente consegue ouvir e sentir no brilho dos olhos, na fala, né? O quanto vocês estão empolgados e o quanto vocês acreditam nisso. E é isso que transmite, né? Quando a gente entra dentro da Vita, todo o atendimento, a estrutura, tudo que a gente visualiza lá é realmente muito coerente com a fala de vocês. Então, assim, eu só desejo os parabéns aí, desejo sucesso, né? Fico muito feliz também, porque eu fico contente de ouvir empresários falando nessa língua, sabe, Paulo? Nesse sentido que você estava trazendo, que o Marcelo trouxe também antes, dessa coisa de agregar, né? De agregar valor, de fortalecer a cidade. A gente vê isso em outras cidades, né? Chapecó é um exemplo muito claro disso. Você vai para Chapecó, as pessoas são bairristas, né? Não, é daqui, eu vou contratar profissionais daqui. E agora eu estou sentindo isso aqui em Lages, né? Na fala de vocês. Tudo melhorou, né? Então, eu sou Exatamente. ortopedista. É um efeito, né, que acontece na comunidade. E eu já operei em todos os hospitais, né? Já operei em quase todos, tirando o HTR, que não tem ortopedia, lá dentro, todas as clínicas, os hospitais, e todas elas, de uma maneira ou de outra, melhoraram, né? Isso é muito legal. Eu estou fazendo cirurgia no Ceará do Bem, que era o antigo hospital infantil, o hospital materno infantil Ceará do Bem. Então, hospital de primeiro mundo. Sim. Tá top, tá Sim. novo, tá Sim. igual a Vita, assim, tu entra lá, o padrão deles de infraestrutura não perde para nenhum hospital do Brasil, não perde, tá novo, tá lindo. Isso é um orgulho para todo mundo, isso é bom para todo mundo, isso é bom para as crianças, é bom para a população, isso é bom para adulto, entendeu? Então, esse movimento da Vita, né, não estou dizendo que foi por causa dela, mas ela mexeu no mercado, ela oxigenou as pessoas, por bem ou por mal, elas tiveram que sair às vezes do conforto e todo mundo ganha. E também acreditar, né? Porque às vezes estava tão descrente na cidade, quando vê, poxa, não, mas deu certo, vou fazer também, vamos mas lá, a maioria e dá fez certo antes e de tal. nós. A maioria, Exatamente. Quando a gente lançou, ainda começaram a fazer, né? Isso é legal, isso é uma coisa, Muito isso não é bom. uma ameaça, isso é uma coisa legal porque melhora e fortalece o polo, né? Nós temos grandes parcerias, né? A Vita é um braço e uma atividade dentro do nossa holding, né? Da holding que controla a Vita, né? A Vita é um deles, mas nós temos outras empresas dentro do grupo, nós temos outros projetos para desenvolver. Um dos projetos é uma parceria com o Hospital Infantil, né? E eu acho que todo mundo ganha. A nossa ideia é que todo mundo ganhe um pouquinho, continue ganhando sempre e que a gente possa fazer o melhor para todos, né? Porque nós moramos aqui, nós somos daqui, meu pai é daqui, minha mãe é daqui, meus avós eram daqui. O dia que eu precisar de um cardiologista, eu quero um cardiologista bom daqui. O dia que eu precisar de um ortopedista, eu quero um ortopedista bom daqui. Oftalmo, cirurgia, que era uma coisa também que a gente ia para fora, né? Agora tem tudo nós aqui. Temos esses profissionais, nós agora temos essa estrutura. E bons profissionais, né? exatamente. Nós temos essa estrutura. Bons profissionais, assim, nós temos excelentes profissionais. A nossa formação, a formação do Marcelo, a minha formação, não tem, a gente chegou no ápice de onde a gente podia ir e do que a gente podia estudar. Entendeu? Então, assim, eu fui num congresso em Nice, na França, e chegando lá, tinha uns colegas lá que trabalhavam no Einstein. E daí eles, eu vim aqui porque eu queria falar com aquele que lá foi meu professor. Ah, você conhece? Fui, fiquei 6 meses com ele.
Então, nós estamos no ápice. Ele estava no Einstein e ele queria conhecer e chegar... Eu estudei 6 meses com essa pessoa. Então, em qualificação técnica, em qualificação de estrutura, em técnica cirúrgica, em qualidade de atendimento, eu tenho certeza que vocês vão estar no melhor lugar e ser atendidos pelos melhores profissionais. E finalmente Lages vai ser vista, né, como merece, eu já diria, né? Então isso vai ter um impacto no turismo também, em tantas outras coisas que a gente vê que ainda hoje a gente está pedalando aí, mas vão vir mais investidores, o turismo fortalece, então Lages começa a se mostrar, né? Turismo de saúde, né? As pessoas também, viajam exatamente. Pra quando elas viajam, elas gastam, elas comem um pastel, elas ficam no hotel. Sim. Eu acho que a palavra é sinergia, né? É a sinergia. Gera um crescimento. Gerar um crescimento em várias áreas. A área do consumo, do serviço, da infraestrutura. E é difícil, né? Aquilo que o Paulo falou antes, a grama do vizinho parece sempre ser mais verde. E, na verdade, não é. Quando a gente sai e você vê, a gente sempre brinca, né? O cara de Lages vai para Floripa, o cara de Floripa vai para Curitiba, o cara de Curitiba vai para São Paulo, o cara de São Paulo vai para os Estados Unidos, o cara dos Estados Unidos vai para a Alemanha, porque é diferente. Mas os Estados Unidos é excelente, mas ele vai para a Alemanha porque é diferente, porque não, o que vai lá é melhor. Não é. O cara que, o profissional, o professor que eu acompanhei também lá, o cara tem tantas complicações quanto eu tenho. Não tem ninguém que não tenha complicação, né? O que aparece? Para Lages não aparece a complicação do cara de Florianópolis. O cara de Florianópolis não aparece a complicação do cara de Curitiba. O cara de Curitiba não aparece a complicação do cara de São Paulo. É casos e casos, né? Não, mas eu digo, você não está vendo, você só vê o cara que deu certo, que veio para lá e, nossa... Só vê o palco, né? Não vê os bastidores. Então, assim, a mensagem que eu quero dizer aqui não é que não vão para... Você vai procurar o que é melhor para você. Agora, a gente tem que acreditar mais no pessoal aqui da nossa terra. Antigamente, você ser bairrista era uma coisa feia. Era uma coisa, nossa, se ele é bairrista. Não, tem que ser bairrista. Você tem que fazer a tua região prosperar. Com certeza. Você tem que acreditar que o pessoal daqui está fazendo o melhor para te trazer o melhor. O empresário daqui tem que acreditar e tem que fazer as coisas acontecerem aqui também. Perfeito. E eu me enquadro hoje como empresário, não sou só médico mais, né? Mas a gente tenta investir em Lages. Esse é o objetivo, né? Eu acho que às vezes o pessoal fica até com vergonha. Meu Deus. Não, é aqui, é o nosso chão, a nossa terra. Vamos investir, vamos tentar fazer uma coisa muito bem feita, trazer benefício para a nossa população, tentar fazer de alguma maneira que a gente seja bem visto, né? Isso é muito importante. Eu acho que não tem que ter vergonha de ser bairrista, a gente tem que acreditar mais no que é da gente, tem que acreditar mais no que a gente pode fazer para a nossa região melhorar. Então, eu acho que a Vita é um exemplo disso. Um exemplo que deu certo, né? Que vale a pena você acreditar, né? Então, eu deixo esses minutinhos finais aí para as considerações que vocês querem fazer, né? O pessoal que está ouvindo aí, assistindo. Deixo livre a palavra agora. Quem começa? Eu queria convidar todo mundo a conhecer a Vita, tá? É um ambiente novo, inovador, aconchegante, né? Nós temos um pronto atendimento todos os dias, abre 365 dias por ano, das 8 da manhã às 10 da noite, né? Então, o paciente que tem uma dor de garganta, uma dor de barriga, bateu, quebrou o dedo, ele pode ir na Vita, ele vai ser atendido, vai ser medicado, vai ser diagnosticado, né? Esse é o nosso propósito. E anexo a tudo isso, nós temos um centro de imagem com ressonância, com ultrassom, com raio-x, com audiometria, com eletro, com holter, com mapa, com esteira. Nós temos diversos equipamentos que auxiliam no diagnóstico, né, e no tratamento. Nós fazemos endoscopia, colono, vários procedimentos no nosso centro diagnóstico terapêutico, e nós temos uma equipe crescente de excelentes profissionais, né? A nossa intenção é que a gente consiga atender os mais diversos planos de saúde, né? Hoje já atendem vários, né? Atendemos vários. Tem alguns planos que dependem do profissional, né? A clínica ela é credenciada com quase todos os planos, mas os profissionais eles têm essa autonomia. Alguns têm essa autonomia, por exemplo, a Unimed, às vezes só se for cooperado, então nem todos atendem a Unimed.
mas a ideia é que a gente tenha um especialista para atender todos os planos, né? E conforme vai vindo a necessidade, a gente vai procurando, e nós já estamos procurando vários profissionais de várias especialidades, e esse profissional que chegar em lá, se tiver interesse, que venha nos conhecer, né? Alguma outra pessoa que queira trabalhar na vida, venha nos conhecer, leve o currículo, vamos lá. Serão bem-vindos, né? Bem-vindos, né? Hoje vocês têm até um café lá na Vita, né, Tem gente? café na Então, Olga, é muito isso bom aí. ali. Realmente é tudo integrado, Tudo né? integrado, foi pensado justamente nisso, né? E é uma delícia Então, o café, assim, que eu já dou meu depoimento Tem aqui. refeições, tem lanches também, sopas. Então, a ideia foi essa mesmo, que o paciente ele não precisa sair dali para comer, nem para comer, nem para tomar um cafezinho. Ele consegue tomar o cafezinho dele ali. E eu acho legal, só pegando essa deixa, que eu vou para o centro, eu vou direto na Vita tomar café, por causa que eu não consigo achar um café ali que eu goste tanto quanto da Olga, então. Né, tem o estacionamento é terceirizado, mas é a facilidade. Sim. Eu acho que o desafio nosso é a gente estar em constante aprimoramento. Isso é um trabalho árduo, né, que não tem fim. Mas é o trabalho que eu levo para a minha profissão, né, nas cirurgias que eu faço, você tentar sempre melhorar, né, no atendimento, você tentar sempre atender melhor, né, na empatia, de você sempre tentar se colocar no dia da situação da pessoa, tentar entender. Então, essa parte médica da empatia, do atendimento bom, do atendimento humano, de você ser amigo do paciente, de você poder abraçar o paciente, de você poder conversar com o paciente, de você poder entender ele, é uma das ideias da clínica também. Né? E faz toda a diferença, né? Isso, claro que depende de pessoas, depende de caráter, depende de esforço, porque nem todo dia você está bem, tem dia que você também está mal, tem dia que você também está cansado, tem dia que você também não dormiu, tem dia que você está com dor também. Né? Mas a busca constante e incessante de prestar um serviço de excelência. Eu acho que isso dali é o que fecha, o que norteia um dos pilares da clínica, é o que me norteia como pessoa, é o que me norteia como pai, como esposo, como filho, e como ortopedista também. Muito legal, Paulo. Muito legal. Perfeito. Marcelo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Olha, além disso tudo que o Paulo falou, eu acho que dentro do que a gente se propõe, além de, obviamente, buscar esse aprimoramento, que eu acho que é fundamental, é buscar o apoio da comunidade, né? Que a comunidade participe, entenda também que a gente quer fazer o nosso melhor, mas a gente, como você falou, a gente é um bebê ainda, a gente está em processo de aprendizado, de correção, de ajuste. Isso leva um tempinho, né? Que as pessoas também entendam que esse ajuste é necessário e que realmente o nosso intuito é sempre trazer o que a gente tem de melhor, tanto na parte científica quanto na parte de atendimento. Não é fácil, né? Uma luta diária em todos os frontes, né? Desde a recepção até o técnico do raio-x, até o próprio médico, né? Como o Paulo falou, todo mundo tem o seu dia que não está tudo muito bem, né? Todo mundo tem problema, mas a nossa ideia principal é de tentar prestar o melhor serviço possível. E pedir para a população primeiro entender que a gente ainda está crescendo e que realmente participe desse crescimento conosco, né? Que estamos à disposição, se alguém precisar, a Vita vai estar aí para acolher e espero que tudo se encaminhe para ter um bom atendimento, uma satisfação boa para quem vai. Quem vai já está com dor também, né? Já está procurando porque não está bem. E esse lado de medicina humanizada, que é a missão, digamos assim, da Vita, é muito importante que seja levado ao pé da letra. A gente tem que atender bem o nosso paciente, a gente faz o possível para isso. Basicamente é isso, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, estava muito legal o bate-papo e espero que a gente possa vir mais vezes. A gente que agradece, então.
a participação, a disponibilidade de tempo, né? A gente sabe aí que a agenda de um médico já é corrida, né? Agora um médico empresário aí fica um pouquinho mais complicado, né? Então, muito obrigado, pessoal. Acho que a nossa conversa aí foi bem profunda, né? Ao mesmo tempo muito leve, muito tranquila. Fiquei muito feliz de ouvir vocês, de, né, sentir essa energia, né, essa fé que tem no propósito. Isso que a gente enxerga e a gente sente lá também. Agora a gente pôde entender de onde que vem, né, porque acaba sendo um reflexo. Então, só agradecer e dizer para o pessoal que está nos assistindo também, que estão nos ouvindo aí, que se precisarem, né, não esquecer que temos a Vita Medicina Integrada. Então, conversa, investiga e trata, né, tudo em um só lugar. Você pode ir lá, né, vai ter todo esse atendimento, né, intenção muito positiva aí para desenvolver a nossa cidade. Onde que o pessoal pode nos encontrar, então, Matheus, nas redes sociais aí? Bom, pessoal, a Hora D, vocês podem procurar a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, todas as redes sociais a gente vai estar lá. A Vita Medicina Integrada, vocês podem acessar www.vitamedicinaintegrada.com.br ou o @Vita Medicina Integrada nas redes sociais, principalmente no Instagram, vocês vão achar lá a Vita. Caso vocês queiram participar da Vita como investidor, como médico também, estando lá dentro, trabalhando lá, ou simplesmente querer um atendimento personalizado e integrado na área de medicina ali, é só procurar eles que vocês vão achar lá. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Paulo. A gente agradece vocês terem participado aqui. E esse foi mais um episódio de Hora D Podcast.